Olá, turma, espero encontrá-los bem. Vamos para a nossa aula da unidade 2, dando continuidade então às nossas discussões nessa disciplina. A unidade 2, ela está intitulada de História e Organização Social dos Povos Africanos. E aí eu gostaria de destacar com vocês o tema da diáspora africana, ok? Vamos partir para o conceito, então, para entendermos as implicações da diáspora na formação do povo brasileiro, certo? A diáspora, ela refere-se à dispersão de povos africanos pelo mundo, especialmente a partir do tráfico transatlântico de escravizados. É um conceito que abrange aspectos históricos, sociais, culturais e políticos e que influencia as identidades afrodescendentes nas Américas, tá? A diáspora, ele é um termo de origem grega que significa dispersão. Foi aplicado às comunidades que vivem fora da sua terra natal, mantendo laços culturais. No caso africano, a diáspora era marcada por violência, mas também por resistência e construção de culturas híbridas. Vamos entender que a diáspora africana gerou profundas transformações culturais, sociais e políticas, resultando na criação de novas identidades e culturas, marcadas aí pela resistência e pela busca, né, pela preservação da herança africana. A diáspora negra, gente, também revelou perspectivas de enfrentamento à escravidão, mas seus efeitos ainda estão em curso, tá? Razão pela qual estudamos aqui a história e cultura afro-brasileira. Ou seja, para além da ideia de dispersão, esse termo diáspora também tem um viés positivo pelos efeitos na forma de resistência e nas implicações culturais. É claro que não podemos esquecer das guerras, das destruições de sociedade, das capturas de homens, mulheres e crianças, né? Foi uma imigração forçada. No entanto, houve também uma redefinição identitária, uma vez que estes povos, balanças, manjacós, bijagóis, gegês e urubais, provenientes do que hoje são Angola, Benin, Senegal, Nigéria, Moçambique, entre outros, apesar do contexto de escravidão, eles reinventaram práticas e construíram novas formas de viver, possibilitando aí a existência de sociedades afrodiaspóricas, né, que a gente chama, como no caso do nosso Brasil, dos Estados Unidos, de Cuba, Colômbia, Equador, Jamaica, Porto Rico, enfim, entre outros. Aqui nessa imagem, que fala um pouquinho sobre a diáspora africana, vai ter a questão de que a escravidão foi uma tragédia que faz parte da nossa história, tá? A África africana ela foi tão grande, foi maior que 9 milhões de pessoas que sofreram esse processo, né? E aí isso mostra a diversidade genética encontrada, tá? Nas porções africanas dos genomas, ela é semelhante àquelas das populações africanas de origem, para vocês terem uma ideia, né? Então, essa miscigenação, ela trouxe essa diversidade muito grande. Precisamos entender que a ancestralidade africana, predominantemente nas Américas, elas originou-se dos países como Nigéria e Gana, na região centro-ocidental africana. Ocorreu aí entre 1750 a 1850 e se intensificou com a chegada de escravos na África, com relação à miscigenação. Os genomas, por exemplo, dos indivíduos miscigenados das Américas, no nosso caso, são mosaicos de ancestralidades indígenas, europeias e africanas. Então, esse pessoal, né, ao embarcar nos navios negreiros, os povos como Gegês, Yorubais e tantos outros, eles eram obrigados a deixar para trás sua história, costumes, religiosidade e suas próprias formas de identificação. Passavam então a ser identificados pelos traficantes com base nos pontos de embarque, nas regiões de procedência ou por identificações feitas pelos traficantes. Nesse contexto, na diáspora, novas configurações identitárias iam surgindo, como os Bantus, que são os povos provenientes do centro-sul do continente, os Nagôs, que são os povos de língua iorubá, Minas, que são provenientes da costa da Mina, além destes, os crioulos, né, que são chamados os escravizados nascidos na América, e no contexto de fim da escravatura, os afrodescendentes, como nós conhecemos também até os dias de hoje, tá? A diáspora, pessoal, nesse sentido, constituiu, desculpa, um processo complexo que envolveu a promoção de guerras em África, a destruição de sociedades, a captura de homens e mulheres e crianças, né? A travessia do Atlântico, que durava em média de 40 dias, entre Angola e a Bahia, por exemplo, a inserção brutal em uma nova sociedade, lutas por liberdade e sobrevivência e a construção de novas identidades. Essas sociedades elas foram construídas com base no processo de diáspora africana. Então, apesar das marcas estruturais decorrentes do passado escravocrata,
Elas conectam-se socialmente e culturalmente, seja por meio da cultura, né, da história e deste passado comum, mas também das manifestações artísticas que nós temos hoje. Então, quando nós analisamos o contexto da diáspora africana, logo nos deparamos com o tráfico transatlântico de escravizados, que ocorreu aí no dos séculos XV até o XIX, onde milhões de africanos foram levados para as Américas, e aí o Brasil recebeu a maior população negra fora da África, mas as pessoas negras escravizadas, elas resistiram sim. A prova disso são os quilombos, as religiões de matriz africana, a música, a oralidade, certo? Gente, como nossa aula tem um tempo determinado, eu trago aqui para vocês nomes, indicações para que vocês busquem saber mais sobre o assunto, ok? Trago aqui importantes referências teóricas sobre a temática. Então, nós temos o Paul Gilroy, que ele vai falar sobre o Atlântico Negro, sobre a identidade negra transnacional. É importante que vocês conheçam essas obras. O Stuart Hall, que vai falar sobre a identidade cultural como uma construção histórica. A Angela Davis, né, escritora aclamada, que vai falar sobre o feminismo negro e o legado da escravidão. A Lélia Gonzalez vai trazer a questão do pensamento afro-latino-americano e a Beatriz Nascimento vai falar sobre os quilombos como resistência política, tá bom? Então, assim como a Chimamanda Adichie, que eu falei na aula passada, esses teóricos eles têm grande contribuição para o nosso entendimento acerca da história e a cultura afro-brasileira. Então, continuando no contexto da diáspora, precisamos entender a África enquanto um continente de riquezas. Para alguns pode até parecer bobagem. Podem dizer, ora, professora, mas a África é um continente. Exatamente, meus queridos, é um continente. Mas quando muitas pessoas falam da África, deixam a entender que a compreendem como um país, né? Não entendem a dimensão que ela tem. Dadas as devidas proporções, pense comigo sobre como muitas pessoas que moram no Sudeste e no Sul do Brasil falam de nós que moramos no Nordeste, né? Parece que nós somos um estado somente, não 9 estados, bem distintos uns dos outros. Acham que todos nós temos um sotaque, por exemplo, igual, tá? É da mesma forma que muitos entendem a África, mas sigamos. O continente africano, ele possui 54 países, tem uma diversidade imensa de línguas, culturas e religiões. É o berço da humanidade de grandes civilizações, como, por exemplo, o Egito. Possui riquezas naturais, como ouro, diamantes, petróleo e uma biodiversidade, e é um patrimônio cultural muito rico, né? Temos arte, música, culinária, literatura, filosofia, certo? E aí, pessoal, das culturas africanas em destaque, pense a civilização de Mali e Timbuktu como centro do conhecimento islâmico. Nós temos também o Reino do Benin, que tem a questão da arte em bronze, da organização política, os povos iorubás, Bantu e Ashanti, que trazem a questão da religiosidade, a cosmologia, a oralidade e a música e a dança africana, né, que é a base de ritmos globais conhecidos demais, né, o jazz, o samba, o reggae, tá? Então, parte dessa riqueza vem com a diáspora. E aí nós estabelecemos conexões, né? A persistência de línguas e expressões africanas, por exemplo, no português, é uma conexão. Então, é muito importante considerar a atuação dos negros africanos como participantes ativos na estruturação da identidade linguística brasileira. Os negros africanos deixaram marcas linguísticas que até hoje permeiam nossa sociedade. E muitas das vezes o próprio brasileiro não conhece ou não dá o devido valor a esse fato, né? Um fato importante que deu riqueza linguística e trouxe cultura junto à língua. Então, temos, por exemplo, as palavras beiju, cacimba, macuna, maribonda, mazombo, muzambo, moleque, né? E não sabe esse nosso jeito de falar que a gente usa a dupla negação? Por exemplo, não quero não, em vez de dizer somente não quero, também uma influência dos negros africanos, entre outras contribuições, tá? E aí nós temos as tradições religiosas e familiares, temos intercâmbios acadêmicos e culturais com outros países africanos. Por todos esses exemplos, percebe-se a importância da Lei 10.639 de 2003 e da educação antirracista, certo? Com relação às manifestações culturais da diáspora no Brasil, nós temos as religiões, como o candomblé, a umbanda, né, e as religiões afro-brasileiras. Nós temos a capoeira, como uma forma de luta e expressão cultural. Temos o samba, maracatu e outras expressões musicais. E aí também temos os saberes tradicionais, né, utilizados na medicina, na culinária e na oralidade.
Então, gente, nesse cenário, compreendam, meus queridos alunos, a importância da representatividade das pessoas negras, dos autores e autoras negras. É necessário que eu ressalte para vocês os personagens históricos e contemporâneos, ok? Então, nós temos Zumbi dos Palmares, né, que é o símbolo aí da resistência. Nós também temos o Luiz Gama, que é uma advogada abolicionista, a Carolina Maria de Jesus, que ela traz a questão da literatura da diáspora, a Djamila Ribeiro, que fala sobre a filosofia negra contemporânea, a Conceição Evaristo, né, que fala também sobre a literatura afro-brasileira. A Carolina Maria de Jesus, gente, que está aqui na imagem desse slide, ela foi uma escritora brasileira, considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Ela é autora do livro best-seller autobiográfico, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A Carolina, gente, ela morava na favela, trabalhava a noite inteira como catadora, a noite inteira, né, como catadora de papel, lia tudo, recolhia e guardava as revistas que encontrava, tá? Então ela estava sempre escrevendo no seu dia a dia. É, o livro dela teve uma tiragem de 10 mil exemplares e só durante a noite de autógrafos foram vendidos 600 livros, né? Então, para quem tiver interesse, busquem saber mais sobre ela e suas contribuições. Lembram que na aula anterior discutimos sobre ver a África para além dos estereótipos, né? Então, a visão positiva sobre o continente, ele permite combater esses estereótipos que associam a África à pobreza e o conflito, reforça também a centralidade africana na história da humanidade, destaca as contribuições africanas em ciência, em filosofia e na arquitetura e traz a valorização da ancestralidade afro-brasileira na formação do Brasil, tá? E aí, pessoal, tentei trazer para vocês aqui um exemplo bem pertinho de nós, né? Quem já ouviu falar de Codó, cidade do Maranhão como terra da macumba? Pois bem, Codó ela é conhecida nacionalmente pela presença marcante do terecô, né? Que é uma religião afro-brasileira com raízes africanas e indígenas. Ela tem como seu principal representante o Bita do Barão, que é pai de santo de grande influência nacional e internacional, inclusive já faleceu, tá bom? E aí, por isso, Codó é considerada a terra dos mistérios, é uma referência espiritual e cultural. Mas a visão aí de terra de macumba, ela não é bem aceita por todos, inclusive muitos codoenses revelam sofrer preconceitos pelo simples fato de serem codoenses, mesmo que não sejam do tricô, né? Muitos codoenses mesmo não conhecem os terreiros, não querem que Codó seja conhecida como a terra do Vita, que está aqui a foto dele, e por aí vai. São reflexos, na verdade, de uma visão negativa sobre a religião de matriz africana. Tá? O Bita de Barão, que está aqui na foto, ele é o fundador da Casa de Nagô em Codó, liderando práticas de Tericu e articulou a religiosidade, a política e a identidade local. Também é uma figura respeitada, inclusive por políticos e religiosos, e sua atuação, pessoal, ela fortaleceu a presença da cultura afro-brasileira no Maranhão. Trago aqui, né, para vocês saberem mais sobre o assunto, uma dica de leitura que é a tese de doutorado da Jéssica Ribeiro, onde ela traz a questão da cidade de Codó, né, de Terra da Macumba, a cidade de Deus, as lutas de classificação, o conflito de estereótipos e a polissemia das representações acerca da cidade de Codó, no período de 1930 a 2000, ok? E aí, gente, agora, considerando tudo que falou-se nessa aula, gostaria que vocês refletissem, né? A diáspora africana, ela foi um fenômeno forçado, né, um fenômeno histórico forçado, marcado pelo tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. No entanto, também resultou em uma profunda contribuição cultural, científica e social nos países onde esses povos foram levados. Com base nos estudos realizados na disciplina, gostaria que vocês refletissem de que forma os saberes, práticas e resistências afrodescendentes influenciaram a formação da identidade cultural brasileira e quais são os impactos dessa herança no ensino de ciências biológicas atualmente. Gente, além da leitura da tese da Jéssica, que está no fascículo, eu considero essencial, né? Leiam, por favor. Eu gostaria também que vocês assistissem ao episódio do programa Avisa Lá Que Eu Vou, tá? Do Paulo Vieira, exibido no canal GNT, com spoiler de episódios no Fantástico. No terceiro episódio, o Paulo Vieira ele vai até Codó, no Maranhão, cujo pórtico de entrada tem os dizeres Cidade de Deus. Vocês vão aprender um pouco mais sobre a cidade, relacionar com o que estamos tratando na disciplina e ainda vai se divertir, tá? Bem, além do episódio do programa, vamos fazer um passeio, né? É virtual, mas é ótimo. Conheçam o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB. É uma visita virtual, mas muito bacana, um passeio pela cultura afro-brasileira, muito rico mesmo.
Aqui estão as referências da nossa aula, né? Então leiam, estão no fascículo também. E aí, para finalizar nossa aula, eu trago para vocês essa filosofia africana, Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Aqui é uma história que foi bastante veiculado, né? Que conta que uma vez um antropólogo que estava nessa comunidade, ele comprou um cesto, né? Encheu esse cesto de doce, escondeu o cesto de doce e falou para as crianças que a que achasse poderia comer, né, o cesto de doce sozinho. E aí, quando ele dissesse já, as crianças deveriam sair correndo até o cesto. Quem chegasse primeiro levava tudo, né? Então, as crianças, elas se posicionaram na linha que ele tinha desenhado no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente, todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes, né? E aí o antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas, se uma só poderia ficar com tudo que tinha no cesto. E assim ganhar muitos doces. Então as crianças responderam, um tio. Né? Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? E aí ele ficou pasmo. Meses e meses trabalhando naquela comunidade, ainda não havia compreendido essa essência. Então, Ubuntu significa eu sou porque nós somos, ou em outras palavras, eu só existo porque nós existimos, né? Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes. Então, gente, essa é a nossa filosofia, né? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.